E tomou posse nesta quinta-feira o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera da Covid-19, participou por videoconferência. Milton Ribeiro é advogado, pastor e doutor em educação. Desde maio de 2019, é membro da Comissão de Ética da Presidência da República. Em seu discurso, Milton Ribeiro falou em diálogo. Vamos acompanhar. Queremos abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores que, como eu, estão entristecidos com o que vem acontecendo com a educação em nosso país. Haja visto nossos referenciais e colocações no ranking do PISA. Ainda, através do incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho, uma via para que atinjam seu potencial de contribuição para o nosso país. O ministro comentou a polêmica de que supostamente defende violência física contra crianças. Jamais falei em violência física na educação escolar e nunca defenderei tal prática, que faz parte de um passado que não queremos de volta. O novo ministro defendeu também o Estado laico. Tenho a formação religiosa. Meu compromisso, que assumo hoje ao tomar posse, está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino público. O presidente Bolsonaro, por conferência, também discursou e falou sobre a importância da pasta. Vamos assistir. É um ministério grande, complexo, com autonomias em setores, dependendo muitas vezes de conselhos para tomar decisões. Não é fácil a vida do ministro. E dele, em grande parte, depende do futuro da nossa nação. Ok, aí a palavra então do presidente Jair Bolsonaro. É com esse tema que a gente abre o programa de hoje. Zé Maria, começo com você. Queria ouvi-lo, suas primeiras impressões aí sobre a posse do novo ministro da Educação e esse cartão de visitas dele, que é o discurso de posse, né, Zé? Pois é, olha, Vitor, nós tomamos aqui um bom tempo do programa falando exatamente do Ministério da Educação. Entrevistamos aqui todos os ministros da Educação, falamos e explicamos mais de uma vez o Weintraub, né? Já 1 ano e meio de governo e não há uma marca do presidente Jair Bolsonaro exatamente nesse ministério. Por isso que o presidente fez esse discurso mostrando que lá é uma pasta complexa e é muito complexa e cheia de, vamos dizer assim, de independências, né? A autonomia universitária fez do Ministério da Educação uma coxa de retalhos. Cada reitor decide o que fazer. E além das universidades públicas, os institutos também, que são integrantes fortes ali da pasta de educação. É um dos ministérios aqui com maior orçamento na esplanada, mas esse orçamento engana, porque na verdade o novo ministro vai administrar uma bela folha de pagamento. O gasto maior da educação no Brasil é com salários. Tem lá o Fundeb e outros fundos que também têm dinheiro, 55 bilhões de reais, mas o grosso do gasto da educação no Brasil vai ser exatamente nesse sentido. Agora, sobre a preferência do presidente Bolsonaro e do próprio ministro da Educação em dar ali visibilidade e atenção especial à educação fundamental, isso aí precisa, além de um trabalho longo, mudar a legislação. Infelizmente, o grosso do gasto na educação vai para as universidades. É incrível que o governo federal tenha uma representação em cada município, ou através dos Correios, uma estatal, ou através da Caixa Econômica Federal, outra estatal, o Banco do Brasil, outra estatal, uma agência do INSS, e isso estamos falando de mínimo, de cidades ali de 15 mil, 20 mil habitantes. Tem uma representação e não tem nenhuma escola. Não existe escola pública federal.
o governo passa recursos, né? Através do Fundeb e através de repasses com base no número de alunos matriculados. Mas a educação fundamental no Brasil é dividida entre estados e municípios, mais município, né? E a União fica, portanto, com as universidades. Tem poucas escolas federais, mas são pouquíssimas. O presidente está fazendo agora uma experiência nova do Ministério da Educação, que é fazer esse acordo aí com as escolas militarizadas e pronto. Ou seja, vai ser um grande desafio do pastor Milton. Sobre essa fala dele, ele falou como pastor evangélico, né, numa igreja, num púlpito, falando exatamente sobre educação. E quando ele fala dor, significa de disciplina, a dor da disciplina. E não exatamente, não acredito que ele tenha se referido a bater em alunos. E aí ele falou exatamente, deu essa resposta nesse discurso. Agora, o ponto fundamental é a palavra diálogo, usada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo novo ministro da Educação. É isso que tem que ser mesmo. Agora já estamos aí com 1 ano e meio de governo, repito, e não há uma metodologia do governo Bolsonaro na educação, e a partir do pastor Milton pode ser que seja de uma vez por todas definida esta situação. Ele se disse entristecido, e ele acredita que alguns estão entristecidos na educação, é uma verdade. Mas não é subjetiva esta opinião, ela é objetiva quando você vê os resultados do PISA, né? Ali a gente vê que a educação brasileira está na rabeira. O melhor aluno do Brasil, e aí entra inclusive a escola privada, a escola particular, o melhor aluno do Brasil está entre os piores alunos da Europa. Não é uma opinião, isso são avaliações internacionais. Os brasileiros não aprendem a lei, quem lê não entende, ficam como papagaios. Isto é erro de método, erro de educação. E a educação, ela é a longo prazo. 8 anos em educação são poucos anos, não dá para formar ninguém em 8 anos. Daí a preciosidade que é exatamente esta pasta da educação, e o presidente está certo. Perdemos um bom tempo, 1 ano e meio, mas espero aí que o novo ministro da Educação dê um rumo. O ministério já foi ocupado por Ricardo Vélez, logo no início, né? Foi demitido. Abraham Weintraub e o Carlos Decotelli, que ficou 5 dias na pasta e já colocou no currículo dele lá como ex-ministro da Educação. Então, energias positivas para o novo ministro da Educação e a concordância aqui de que temos mesmo que ter vergonha do que está acontecendo na educação do Brasil. E mais do que ter vergonha, é esperar as consequências de futuro. Você, Fiuza, sua avaliação. Eu acho que ele fez o novo ministro uma mensagem de paz, né? Levantou uma bandeira branca, um tom sereno, bom, chamou a conciliação da comunidade acadêmica, não pode ser diferente, né? Não pode parecer, a mensagem não pode parecer que o governo fará daquilo um lugar que existirá apesar do corpo docente, apesar dos professores, apesar da comunidade acadêmica como um todo. O que está muito claro é que essa decadência na educação no Brasil tem a ver com a tomada partidária, sindical, do sistema de ensino como um todo, né? E esse é um enorme desafio para o novo ministro. Tem um momento, Vitor, que ele fala sobre restituir, a preocupação dele em restituir a autoridade do professor em sala de aula. Eu considero isso um ponto-chave, né? Talvez não apareça no ranking do PISA, exatamente, quer dizer, isso repercute, sim, no nível de qualidade, mas a gente não fica sabendo exatamente onde estão as falhas e para mim, uma das falhas está nessa total fratura da transmissão de conhecimento, que é a perda de autoridade do professor em sala de aula. É muito difícil você transmitir conhecimento dentro de sala de aula com essa questão aí da falta de autoridade do professor.
Hoje você tem em sala de aula o professor, o que restou, né, para os professores, o professor amigo, o professor militante, o professor proselitista, o professor saco de pancada, né, proselitista do politicamente correto. E essas questões, na verdade, elas fazem com que o aluno não tenha o exemplo do mestre como realmente alguém capaz de lhe apontar o caminho do conhecimento, né? Quer dizer, o professor fica ali entre alguém a ser subjugado, né, de alguma maneira, às vezes com violência, como a gente tem visto, ou então um companheiro de ideias, né? E essas ideias, nesse caso, infelizmente, na maioria das vezes, são ideias panfletárias, né, como a gente tem visto se espalhar por aí. Então, esse chamado autoridade dentro de sala de aula, ele não tem nada a ver com autoritarismo, né? Porque já se falou aí sobre questão de que o ministro teria defendido violência contra alunos, contra crianças e tal. Ele já ressalvou que não tem nada a ver com isso. Então, a autoridade é algo que está em crise no mundo todo, está em crise nos governos. Os governantes têm dificuldade de exercer autoridade, governam olhando para a pesquisa de opinião. Eu acho que no Brasil está se tentando, nos Estados Unidos também, até onde vejo, sem tentação autoritária, e dentro da sala de aula é fundamental que a figura do professor retome, né, quer dizer, essa imponência moral, né, que não é repressora absolutamente, não tem nada a ver com aquelas caricaturas, né, das crianças sofrendo castigos e inibições. Ao contrário, crianças, jovens, adolescentes têm sofrido inibições no aspecto da patrulha, no aspecto da patrulha ideológica, né? Hoje em dia, se você tem em sala de aula pelo todo o território nacional, o chamado bullying político, né? Isso é muito grave, isso é inibidor da boa circulação de conhecimento. Eu acho que a fala de posse do novo ministro contém a intenção de atacar esse problema. Você, Augusto? Eu acho que o ministro da Educação, qualquer que seja o nome de quem ocupe o cargo, ele tem uma tarefa talvez seja mais complicada, né, no Brasil de hoje. O sistema de ensino está em frangalhos. O ensino fundamental não ensina, não faz com que a criança aprenda a ler, como, por exemplo, eu pude aprender no tempo em que eu fiz o antigo curso primário. Eu já perguntei para vários educadores o que aconteceu. Eles dizem que esse é o preço a pagar pela democratização da educação. Que antes eram só os filhos da classe média que estudavam. Eu não concordo, não. Eu tinha os chamados alunos da Caixa. Eu sou pré-merenda escolar. Eles não tinham comida e tal, e estudavam ali, vários deles foram bem-sucedidos. O fato é que eles alegam que, ao abrir as portas da escola para muito mais gente, o ensino caiu. Eu acho que tem aí um problema seríssimo, que é o preparo ou despreparo dos professores. Os professores foram mal alfabetizados também, e assim eles vão transmitindo o pouco que sabem. Eu tive professores que, eu repito sempre que eu devo a eles, aos professores do curso primário que eu tive, eu devo a eles tudo que eu sei de português. Conheço português. Eu fiz sempre, só cursei escolas públicas e ingressei sem cursinho na Faculdade Nacional de Direito, graças a esses professores. Então, o que é que eu quero? Vendo de maneira simplificada a paisagem. Eu quero que essa qualidade de ensino volte. A gente sair do grupo escolar sabendo ler, escrever direitinho. Falar. Não tinha aquele negócio de nós pegamos os peixes, não. Era nós pegamos os peixes, tal. Isso aprendia.
Então eu vejo esse que é o primeiro problema, ensino fundamental. O ensino secundário, consequência do fundamental, o sujeito já chega. Se você já tem um defeito de fabricação, doutor, aí você não vai melhorar muito. Vai para a universidade pública em seguida, que é uma usina de doutores analfabetos, analfabetos funcionais. Eu vejo peças aí produzidas, peças jurídicas produzidas por advogados formados por essas faculdades, é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Não saber escrever hoje não é exclusividade de ninguém. O que tem de jornalista que não sabe escrever é uma grandeza. E eu não estou exigindo, não, que seja um Machado de Assis. Eu quero que ver uma pessoa que comece uma reportagem com começo, meio e fim. É difícil. É difícil. E se você, no jornalismo, que é uma profissão procurada por quem supostamente sabe ler e escrever, você tem esse quadro, imagina em outros lugares, né? Advogado que não sabe fazer uma petição, tô cansado de ver, e professores assim. E professores que ficam bravos quando você diz isso. Eu sei que na minha terra aí ficaram bravos quando eu falei que professor que entra em greve depois que acaba a pandemia é portador de uma doença nova aí, né? É o cansaço provocado pelo excesso de descanso. Ficaram bravos comigo e dizendo assim, mas como é que pode? Filho de professora, sobrinho de professora, falando isso da categoria, pois olha aqui, eu me orgulho dos muitos professores que eu tenho na minha família. Minha mãe era professora, foi minha professora, tenho tias professoras, sobrinhos, irmãos, e tenho vergonha da média do professor de hoje. A minha mãe jamais pensaria em fazer uma greve depois de um período de falta de aulas tão extenso, preocupada com os alunos. Para minha mãe era um negócio gravíssimo perder um ano letivo. E ela se preocupava sobretudo com essas crianças aí que precisam do ensino para ter uma esperança de subir na vida. Então o que eu respondo aos professores que se irritaram com o que eu escrevi é o seguinte: que bom, eu escrevi para irritar mesmo. E repito tudo que disse. Porque eu sou filho, e repito, né, filho, sobrinho, tudo, de professores que honraram a profissão e que não faziam greve por qualquer coisa, porque se preocupavam com a formação do aluno. Então o novo ministro, não quero me estender demais, vocês me desculpem, vai ter que se preocupar com um sistema em frangalhos e também vai ter que se preocupar com essa politização cafajeste que fizeram do currículo, dos exames, dos cursos, mas eu aconselho, quem sou eu para aconselhar ministro e tal? Eu sugiro que faça isso sem alarde, faça essas correções de rota sem alarde, porque o Ministério da Educação tem se perdido, porque ele trata com muito maior atenção a questão dos desvios ideológicos do que dos problemas gravíssimos que o nosso sistema de ensino enfrenta. A história de sucesso dos países asiáticos, Coreia do Sul, por exemplo, é a história de sucesso de um sistema de ensino. E nós estamos muito longe disso. Então, eu acho que esse é o ponto principal. As correções, essas que são muito importantes, mencionadas pelo Zé Maria e pelo Guilherme, são muito importantes. Mas esse tipo de trabalho de saneamento básico deve ser feito sem alarde e com método. Vai mexendo, vai afastando os malucos que querem provar que no Brasil a história é escrita pelos perdedores e mentirosos. Então são esses dois problemas que eu acho que o ministro deve enfrentar, e faço votos aí
torço para que ele tenha sucesso nesse trabalho pela minha preocupação com o país. Não tem preocupação com o governo, nem com ideologias. É preocupação com o país e com as crianças que vivem num país que tem 13 milhões de analfabetos já irrecuperáveis.